Imagine o seguinte, uma pessoa trabalha 7 anos numa mesma empresa e que ela odeia. O chefe é péssimo, o salário está defasado e a função não faz mais sentido para ela. Mas quando alguém pergunta, por que você não sai? A resposta é sempre a mesma. Olha, eu já investi 7 anos aqui, não dá para desperdiçar isso tudo agora. Agora imagine outro caso. Um casal que todo mundo, menos os dois, já sabe que não funciona mais, a relação já foi, mas eles ficam ali. E quando você pergunta o porquê, a resposta é: olha, a gente já passou por tanto tempo junto, por tanta coisa junto, seria jogar fora tudo que a gente construiu se a gente terminasse. E o terceiro caso, esse é até mais próximo aí de quem investe. Uma ação que já caiu ali 40%. O investidor sabe que a empresa está mal, mas ele não vende de jeito nenhum, porque se ele vender agora, ele iria realizar o prejuízo. Então temos aqui 3 situações completamente diferentes. Um emprego, um relacionamento e um investimento, mas as 3 têm o mesmo erro no centro. E os economistas, inclusive, têm um nome para isso. Mas antes da gente ver isso tudo, se você está chegando por aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças, investimentos, vida, não necessariamente nessa hora. Mas beleza, esse padrão, que é o de ficar numa situação ruim porque já investiu muito para sair, é um dos viés mais documentados da psicologia econômica. O nome é falácia do custo afundado, ou no original em inglês, sunk cost fallacy. E a ideia é relativamente simples. Um custo afundado é todo recurso, seja tempo, dinheiro, energia, que você já gastou, e independente do que você fizer de agora em diante, aquele recurso não volta, não tem como recuperar. E a falácia, o erro, é quando a gente usa esses custos que já foram para continuar, para justificar continuar investindo em algo que não faz mais sentido. A lógica até parece razoável, eu já coloquei muito recurso naquilo e não poderia parar justamente agora, mas ela é economicamente irracional, porque o que você já gastou não muda nada sobre o que vai acontecer daqui para frente. O passado já foi e ele não entra, ou não deveria entrar mais na equação. Beleza, mas se o erro é tão claro assim, por que todo mundo cai nele? Aqui que fica interessante. O problema externo, que seria ficar no emprego ruim, numa relação que já acabou, numa ação que está em queda, é só a superfície. Por baixo disso tem um problema interno muito mais poderoso, o medo de admitir que você tomou uma decisão errada. Porque sair não é só sair. Sair é admitir, é dizer: eu errei, eu escolhi mal, eu desperdicei. E isso dói de um jeito diferente de qualquer outra coisa. Kahneman e Tversky, os psicólogos que ganharam o prêmio Nobel em economia por estudar justamente esse tipo de coisa, eles demonstraram que a dor de perder algo equivale ao dobro do prazer de ganhar a mesma coisa. É o que eles chamaram de aversão à perda. Para a maioria das pessoas, a perspectiva de realizar um prejuízo, seja financeiro, emocional ou mesmo de tempo, é mais pesada do que a perspectiva de um ganho equivalente. Então a gente vai ficando, porque sair é tornar a perda real. Enquanto a gente vai ficando, a perda ainda é teórica. Mas o problema mais profundo, aquele que eu acho mais honesto de se encarar, é uma pergunta que a maioria das pessoas nunca se faz de verdade. O passado, ele deveria guiar o futuro? A resposta intuitiva é sim, até porque faz sentido. A gente aprende com o passado e o passado, de certa forma, explica quem a gente é. Mas tem uma diferença entre aprender com o passado e ser refém dele. Eduardo Gianetti, um economista e filósofo brasileiro, ele tem uma frase que captura isso de uma forma bem precisa. Aspas. O pior cego é aquele que está seguro e convicto de que vê. E é exatamente isso que o custo afundado faz com a gente. Ele cria a ilusão de que ficar é uma decisão racional, quando na prática é ausência de decisão. Para a gente ter uma ideia do quanto isso aparece na vida real, vou trazer aqui 3 casos. O primeiro caso envolve emprego. O Instituto Gallup acompanha todo ano o nível de engajamento dos trabalhadores ao redor do mundo. E o dado mais recente é perturbador, digamos assim. Só 31% dos trabalhadores americanos se consideram engajados com o que fazem. Os outros 69% fazendo o mínimo, ou ativamente querendo sair. De forma global, 59% dos funcionários estão no que o Instituto Gallup chama de quiet quitting, presente no corpo e ausente em todo o resto. Eles fazem um custo estimado disso para a economia global, que seria aproximadamente de 10 trilhões de dólares por ano perdido em produtividade. Mas a pergunta que eu acho até mais reveladora não é necessariamente quantas pessoas que odeiam o trabalho, mas sim por que elas ficam
Portanto, quase sempre a resposta é uma versão de custo afundado. Ah, eu já tenho X anos trabalhando aqui, já construí uma carreira, se eu sair agora eu perco o que eu já acumulei. Todos recursos que já foram, que não voltam e que não dizem nada sobre o que vai acontecer nos próximos anos. O segundo caso envolve relacionamento. Nos Estados Unidos, os divórcios de pessoas acima dos 50 anos dobraram desde 1990. Os pesquisadores chamam de Grey Divorce, o divórcio tardio. E um dado chama atenção: 38% desses divórcios eles acontecem logo depois que os filhos saem de casa. Mas não é coincidência. Por décadas, o motivo de ficar era: a gente já passou por tanta coisa junto, seria jogar fora tudo que a gente construiu. Portanto, quando o filho sai e essa lógica perde força, vem o divórcio, que talvez devesse ter acontecido anos antes. E aí não estou dizendo que todo casamento longo é um erro, nada disso. O ponto é que, quando o motivo principal para ficar é o tempo já investido e não o que existe de fato hoje, a gente está confundindo passado com futuro. E o terceiro caso, esse é o mais próximo, provavelmente quem está assistindo aqui, que envolve investimentos. Lá em 2012, a OGX, empresa de petróleo do Ike Batista, entrou em colapso. Naquela época ele era o 8º homem mais rico do mundo, 30 bilhões de dólares. Mas em 18 meses perdeu 15 bilhões. Os investidores que compraram no IPO passaram a ver as suas ações a derreter, mas muitos insistiram e ficaram. E o motivo era sempre o mesmo: pô, já caiu tanto, não faz sentido vender agora. Então ficaram enquanto tudo afundava junto. Mas não para por aí. Em 2021, o GameStop virou um fenômeno das redes sociais. Uma comunidade no Reddit comprou a ação de uma empresa moribunda e fez ela explodir de 20 dólares para 480 dólares em poucos dias. Mas muita gente comprou no pico, na alta, a 300, a 400 dólares. E quando a ação começou a cair, a mesma comunidade que havia empurrado a compra passou a pressionar: aguenta firme, não venda. E aí a galera foi ficando, até porque vender seria tornar a perda oficial. E isso dói mais do que a perda em si, como a gente viu anteriormente. E para a gente ter uma ideia, estima-se que investidores perderam mais de 13 bilhões de dólares em apenas uma semana. O Max Ginter, especulador suíço e autor dos Axiomas de Zurique, ele resumiu com uma frase, aspas: jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. Claro, é fácil falar, mas é muito mais difícil de aplicar na prática quando é o nosso dinheiro envolvido. Mas beleza, então como que a gente sai dessa armadilha? E a resposta mais honesta é que não tem uma forma, mas tem uma pergunta. E ela também vem dos axiomas de Zurique. Até porque Ginter diz o seguinte, aspas: não deite raízes. Cada investimento deve ser reavaliado, no mínimo, a cada 3 meses, tendo de se justificar novamente. Pergunte-se sempre: se esse investimento me fosse oferecido hoje, pela primeira vez, eu colocaria meu dinheiro nele? Então, reparem na força dessa pergunta. Ela retira o passado da equação. Você não pergunta: faz sentido continuar depois de tudo que eu já investi? Então, na verdade, você pergunta: se eu estivesse começando do zero hoje, eu escolheria isso? E essa pergunta não serve só para investimentos, ela serve para emprego. Se eu fosse contratado hoje para essa posição, eu aceitaria? A pergunta também serve para relacionamento. Se eu conhecesse essa pessoa hoje, eu começaria esse relacionamento? É uma pergunta incômoda, mas é a pergunta certa, porque ela força a gente a separar o que já foi do que ainda pode ser. Então, a chamada aqui, de certa forma, é simples. Pega uma situação, uma só, que você sabe lá no fundo que está carregando mais por inércia do que por vontade, aí pode ser profissional, pessoal ou financeira, e faça a pergunta de Ginter: se isso fosse me oferecido hoje, pela primeira vez, eu diria sim? Se a resposta for um não, você tem uma informação bastante importante. O que você vai fazer com ela é uma outra conversa, mas ter essa certeza já é muita coisa. Enfim, existe essa tentação de tratar o custo afundado como um erro de gente irracional, mas não é esse o caso. É um erro de gente humana. A dificuldade de aceitar que algo já acabou, que aquele tempo, aquele dinheiro, aquela energia já foram, é profundamente humana. O que a economia oferece aqui não é uma solução mágica, é um enquadramento diferente, digamos assim. O passado já foi pago. A única coisa sobre a qual você ainda tem controle é o que você faz daqui para frente. E a cada dia que você passa numa situação que você mesmo sabe que não faz mais sentido, é mais um custo afundado sendo criado. A pergunta não é: valeu a pena tudo que já passei? A pergunta é, na verdade, vale a pena
continuar? Essas duas perguntas são parecidas, mas levam a lugares muito diferentes. E aí eu fico curioso, você já se pegou preso numa situação por custo afundado? Seja emprego, relacionamento, investimento, não importa qual, compartilhe a sua experiência aqui nos comentários, e se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, algum incômodo que seja, já se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.